nós fizemos 2 vídeos, 2 reflexões sobre vida em outros planetas, sobre manifestação de seres alienígenas e houve necessidade, está vendo necessidade de esclarecer algumas dúvidas sobre o tema. E é normal, né? Muitas pessoas têm dúvidas, dificuldade em acreditar, em aceitar que realmente existe vida em outros planetas, mesmo porque a dúvida faz parte, né, do processo de aprendizado, também tem seu lado positivo, com certeza, porque a gente nunca deve nos apoiar em uma crença, numa fé cega. Então é preciso estudar, pesquisar, ter como diretriz a ciência, que deve, como a gente sempre fala, e o próprio Espiritismo prega, a ciência deve andar lado a lado com a religião, no caso com a doutrina espírita. Então vejam que coisa curiosa. Embora esse tema ele esteja embasado vastamente nas obras espíritas, como nós falamos nessas reflexões anteriores, pode parecer meio estranho, mas a maioria das pessoas que são adeptas ao espiritismo, ou simpatizantes, ou espíritas mesmo, acabam não aceitando e muitas vezes nem têm conhecimento sobre essa realidade da existência da vida em outros planetas. E quando são convidadas essas pessoas a conversar sobre esse assunto, elas se mostram, no mais das vezes, incrédulas ou não entendem direito sobre isso. Mas isso causa estranheza porque essas informações não foram trazidas por qualquer nome. Como eu disse, é vastamente falado, mas por pilares do espiritismo, inclusive, do espiritismo cristão, como Allan Kardec e o Chico Xavier, né? Mas como houveram muitos questionamentos, dúvidas, né, sobre esses vídeos anteriores, principalmente Kardec fala com o habitante de Júpiter, e também no vídeo Você Acredita em Extraterrestres, então eu achei oportuno a gente esclarecer algumas questões e fazer uma nova reflexão, né, complementando o tema. Então nós frisamos que algumas dessas explicações nos foram dadas pelo Chico Xavier, naquele antigo programa da TV Tupi, né, de 1971, o Pinga Fogo, um programa longo que fez muito sucesso de audiência, onde o Chico, entre outras explicações diversas que ele deu, muito importantes, aliás, ele declara que em 50 anos a humanidade, evitando guerras de grandes proporções, de proporções nucleares, daria um grande salto moral, científico, para todo tipo de melhora de vida, da nossa vida. E entre essas melhorias, iria acontecer da gente estabelecer os primeiros contatos com os nossos irmãos alienígenas, não é? E nós demonstramos também no vídeo descobertas científicas importantes, sobretudo no planeta Júpiter, né, corroborando de certa forma as informações espíritas sobre a vida neste planeta. Uma outra dúvida que paira, né, no ar, vamos dizer assim, para muitas pessoas, é sobre a manifestação desses irmãos, né, de outros planetas no nosso planeta, a manifestação deles por meio de médiuns, através de psicofonia, não é, por exemplo, como ocorreu no caso que eu citei na reflexão anterior, do Allan Kardec estabelecer contato com o habitante de Júpiter através de um médium. Esse fato foi revelado da Revista Espírita, né? Então, a gente deve compreender que a doutrina espírita nos revela que as comunicações entre os habitantes da Terra e os habitantes de outros planetas podem sim ocorrer e podem ser feitas através de médiuns que recebem mensagens através da psicofonia ou da psicografia, como foi o caso de algumas das descrições do planeta Júpiter feitas a Allan Kardec através da mediunidade do Victorien Sardou, que nós abordamos, né, nesse vídeo anterior. Então nós devemos compreender que o Espiritismo alega que os corpos encarnados em outros planetas, embora sejam visíveis ao ponto de podermos estabelecer contato com eles, eles não são semelhantes aos nossos corpos, aos corpos terrenos, nem na composição, nem na fisiologia, e possivelmente nem na densidade. Então esses corpos eles estão adaptados para o mundo que eles estão encarnados. Por causa disso, e obviamente, se torna muito mais fácil
até este momento, pelo menos, a comunicação desses seres conosco através da mediunidade, do que um ser alienígena pegar sua nave, viajar com ela, estacionar aqui na Terra e vir falar, não é, conosco. É mais difícil porque neste momento nós não temos ainda condições, né, para isso, para vivenciar essa situação, e não temos nem condição tecnológica também para viabilizar isso neste momento. Embora, como o Chico falou, está chegando o dia disso acontecer. Então, uma passagem do Livro dos Espíritos, na questão 187, onde o Kardec pergunta ao Espírito de Verdade o seguinte, para nos esclarecer sobre isso. A substância do perispírito é a mesma em todos os globos? E a resposta é não, é mais ou menos etérea. Ao passar de um mundo para outro, o espírito se reveste instantaneamente da matéria própria de cada um deles, com a rapidez de um relâmpago. Então, é mais ou menos isso que eu estou tentando dizer. Nós vemos que os seres se revestem da matéria própria do planeta que eles habitam, que não são matérias semelhantes à dos nossos corpos, né? Os que habitam um planeta muito evoluído, por exemplo, eles devem ter um corpo tão etéreo, tão fluídico, que não teríamos condições de perceber neste momento. Por isso o Chico disse que ainda não tínhamos condições, naquela época que ele disse, para esse contato, mas que nós chegaríamos lá. Outra passagem, que é no livro A Gênese, os espíritos dizem a Kardec algo também sobre isso bastante interessante. Deserto inimaginável, estende-se além das estrelas. Lá, em condições diferentes das do vosso planeta, novos mundos revelam-se e desdobram-se em formas de vida que as vossas concepções não podem imaginar, nem vossos estudos comprovar. Tá no livro A Gênese isso. Então, nós precisamos entender que a tecnologia terrena, como eu disse, não tem ainda condições de detectar a presença, porque muita gente fala, mas as sondas, o homem já pisou na Lua, já foi em Marte, as sondas, os equipamentos, mas a tecnologia terrena não tem condições ainda de detectar a presença e a natureza dos habitantes. Não significa que lá não tem habitantes, é que nós não temos condições de ver. Mas um dia, em breve, nós teremos. Como o Chico falou, como Allan Kardec afirma no Livro dos Espíritos, na Gênese, na Revista Espírita, os espíritos afirmam que todos os orbes têm sua civilização, em estágios diferentes de evolução. Então nós podemos dizer que o sistema solar é um grande laboratório, super rico em quantidade e variedade de espécies de seres. E nós, humanos terráqueos, somos apenas uma dessas espécies. Então, cada planeta constitui uma verdadeira escola. É como nós estamos aqui na Terra numa escola. Eles também estão na escola deles, com condições para eles cursarem essa escola lá onde eles estão. Não é? Todos nós espíritos, dentro dos nossos lares, do nosso planeta, nós temos oportunidade de aprender e evoluir. Isso é igual para todos. Todos estamos evoluindo. Nós e eles. Então, outra fala do Kardec no Livro dos Espíritos que eu achei importante trazer para nós, para enriquecer aqui a nossa reflexão. O Espírito de Verdade responde ao Kardec que a Terra não é o único lugar onde os espíritos encarnados vivem. Outros planetas como Marte, Júpiter, Saturno e Vênus são também habitações transitórias de espíritos encarnados em evolução moral e espiritual, como nós falamos agora. Sendo que alguns planetas têm seres mais evoluídos que os outros, como Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar. Aí, em seguida, já vou ler aqui na Revista Espírita, de 1868, onde o Kardec faz mais um esclarecimento sobre isso. Por meio de simples raciocínio, podemos chegar, como muitos antes de nós, a uma conclusão favorável à pluralidade dos mundos. Tal raciocínio é confirmado pelas revelações dos espíritos que nos dizem que os mundos são habitados por seres que podem ser mais ou menos evoluídos que nós. E ainda mais, hoje sabemos ser possível entrar em contato com eles e obter esclarecimentos sobre o seu estado.
Assim, tudo é povoado no universo, planetas sólidos, o ar, as entranhas da Terra, inclusive, e até as profundezas etéreas. Olha que interessante isso. Essa é a Revista Espírita de março de 1868, páginas 65, 66 e 67. Então, gente, partindo de Allan Kardec, através da Revista Espírita e do Livro dos Espíritos e da Gênese, nós vamos para outras afirmações de outros nomes importantes do Espiritismo, falando sobre a existência da vida em outros planetas, afirmações essas que se encontram em várias obras que vocês podem pesquisar, possivelmente se encantar. O Chico Xavier, por exemplo, ele psicografou em Cartas de uma Morta, pelo espírito da sua mãe, da própria mãe dele, da Maria João de Deus, e essa história ela se passa em Marte. É muito interessante conferir isso. E em Crônicas do Além Túmulo, pelo espírito Humberto de Campos, tem a narrativa de sobre vários planetas, no capítulo 24. Aconteceu uma reunião que compareceram anciãos da Sociedade de Marte, estudiosos de Saturno, cientistas e apóstolos de Júpiter e outros representantes da vida do Sistema Solar. Também no livro Caminho da Luz, do Emmanuel, revela que extraterrestres oriundos de diferentes mundos da constelação do Cocheiro chegaram à Terra e se miscigenaram com habitantes do planeta, impulsionando a evolução. Simplesmente o Emmanuel está dizendo que existem seres extraterrestres já vivendo no meio de nós. O Hercílio Mais recebeu do espírito Ramatiz, na obra Vida no Planeta Marte, que o marciano não apresenta as mesmas características substanciais nossas, dos terráqueos. E apesar de ter a mesma forma, eles vibram num plano mais energético que material. O mundo deles situa-se num campo vibratório adequado ao corpo deles, ou seja, é menos material que o nosso, como nós falamos, deve ser mais etéreo, mais, vamos dizer, fluídico, né? Então existem muitos estudos, e tem estudos mais recentes sobre esse assunto, por exemplo, na psicografia do Robson Pinheiro. Ele é um médium também, algumas pessoas conhecem. Os espíritos de Ângelo Inácio e Júlio Verne falam através dele, nos livros Néfilins e Os Abduzidos, que foram publicados pela editora Casa dos Espíritos. Tem também a Mônica de Medeiros, que muitas pessoas conhecem, ela tem um canal também no YouTube. Ela é médica, ela é médium, ela recebe diversos espíritos, faz um trabalho muito interessante na Casa do Consolador, um trabalho grande, em São Paulo, na capital. E ela também faz contato, entre outros seres, outros espíritos, ela faz contato e desenvolve um trabalho com uma extraterrestre chamada Shelian. E a Shelian fala que ela habita o planeta Hiparion, que é na constelação das Pleiades. Então, são muitas revelações, muitos contatos, inclusive mediúnicos, né? Mas o fato é que cientistas vêm descobrindo novos planetas com grandes chances de serem habitáveis ou habitados. Ocorre que, como nós estamos vendo, como muitos têm questionado e têm dúvidas, né, sobre por que não são visualizados esses seres, pelos motivos que nós acabamos de ver. Porque eles são constituídos de uma matéria diferente e nós não temos ainda condições de identificá-los, mas nós vamos chegar lá. Essas descobertas científicas nos convidam a refletir como a doutrina espírita é incrível, maravilhosa, esclarecedora, enquanto muitos irmãos que dominam a ciência humana estão somente agora, após mais de 2000 anos da vida de Jesus, descobrindo, comprovando essa possibilidade de existência de outros planetas habitáveis, né? Nós espíritas já sabíamos disso, muitos de nós que provavelmente fomos exilados de capela já sabíamos disso, porque diz a espiritualidade que a maioria de nós não é daqui, nós somos de outros orbes, de outros planetas. E os nossos conhecimentos vão a passos muito mais largos, enquanto essa descoberta leva em consideração somente a possibilidade da vida material, carnal em outros planetas. Nós já sabemos também que, mesmo não sendo
visto pelos olhos humanos, essas vidas já existem em formas muito mais avançadas que possa conceber a sociedade descrente e materialista, né? No livro Emmanuel, o livro chamado Emmanuel, que é a psicografia do Chico Xavier, editado pela FEB, logo na introdução fala uma coisa interessante que eu quis trazer aqui também para a gente analisar. Fala assim: a Terra é, pois, componente da sociedade dos mundos. Olha como que ele se refere à sociedade dos mundos. Interessante, né? Essa forma de conceber. Assim como Marte ou Saturno já atingiram um estado mais avançado em conhecimentos, melhorando as condições de suas coletividades, o vosso orbe tem igualmente o dever de melhorar-se, avançando pelo aperfeiçoamento das suas leis para um estágio superior no quadro universal. É claro, nesse trecho pequeno, o Emmanuel nos deixa claro que, além da existência de outros planetas com vida, há ainda a lei do progresso constante dos mesmos, como nós já havíamos falado. Eu estou só complementando com a fala dele. Então, gente, e justamente como o Chico mesmo nos disse e previu, esses irmãos mais evoluídos, eles têm a intenção e o desejo de nos ajudar nessa melhora, não é? Essa é a missão deles, essa é a intenção deles, então não é em vão. E se nós coabitamos o mesmo sistema solar, nós temos que um dia realmente nos encontrar, né? Ou nos reencontrar, como queiramos falar, porque já que nós não somos, a maioria de nós aqui da Terra, somos de outros orbes, pode ser que nós, pela diferença dos estágios evolutivos, nos desencontramos e podemos nos reencontrar, né? E como é maravilhoso a gente saber sobre a existência de uma infinidade de outros planetas, ou seja, outras escolas, onde todos os seres criados por Deus têm oportunidade de aprendizado, né? Sempre em direção à melhora, à evolução, à luz, porque nós somos seres de luz. Então, gente, concluindo aqui nosso estudo sobre isto, vamos buscar nos informar cada vez mais sobre isso, entendermos que foi isso que Jesus quis dizer, que ele revelou quando ele disse: há muitas moradas na casa do meu Pai, né? Onde ele diz: não turbe o vosso coração, credes, né, em Deus, crede em mim, que há muitas moradas na casa de meu Pai, porque se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito, pois que me vou para vos preparar o lugar. Olha que interessante a fala de Jesus. Então vai chegar o dia em que essa verdade vai ser irrefutável. Nós estamos muito perto disto, se formos ser coerentes, né, com tudo isso que nós estamos estudando, com toda essa fonte rica, né, de informações sobre o tema. Mas vai chegar a cada um de nós um momento certo, né, de realmente entender tudo isso da forma mais adequada para cada um de nós. Para total compreensão, confirmando a nossa crença de que o acaso não existe, tudo está no seu devido lugar, tá bom, pessoal? Então a gente deve, na verdade, agradecer humildemente a Deus, a Jesus e a todas as falanges de espíritos de luz por terem nos confiado essas verdades, essas informações nessa encarnação. Afinal, a gente está em transição para a regeneração, muito próximos de realmente encerrar a transição, né? A data que nos foi passada, inclusive na Gênese é de 2057, né, para iniciar realmente, terminar a transição e começar a regeneração. E já está mais do que na hora de nós realmente estarmos completamente inteirados neste assunto, estudando, procurando nos informar cada vez mais. E vamos aí pedir ajuda, muita força para persistirmos no bem, no amor de Deus, né, no amor ao próximo, para levarmos esta responsabilidade de divulgar a doutrina adiante para as outras gerações, que na verdade poderemos ser nós mesmos, né, as próximas gerações, através da reencarnação, seja na Terra ou seja em outros planetas. Na verdade, nós não sabemos ainda com certeza de onde viemos, para onde iremos, mas nós sabemos uma coisa, que o desenvolvimento do bem em nós, da solidariedade, do amor, nos levará sempre a lugares melhores. Que nós possamos merecer isso através da nossa própria decisão no bem, tá bom, pessoal? Então eu desejo que
vocês possam aí interagir conosco. Vamos levando o assunto adiante, que é muito interessante, é muito propício, né, nesse momento, principalmente que nós estamos vivendo. Deixem aí perguntas, comentários, experiências para a gente interagindo, tá bom? Até mais, pessoal.